Meus amados irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Hoje nós vamos analisar os versículos 37 a 47. Atos 2, 37 a 47. Depois da leitura, por favor, deixe sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura dos versículos e a exposição deles. Diz assim a palavra de Deus: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. A soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Esse é o tema das nossas exposições no livro de Atos. E hoje, esse recorte desse texto, versos 37 a 47 do capítulo 2, nós temos um subtema, qual seja o resultado da pregação do Evangelho e a unidade da igreja. Meus amados, estou convencido de que a única mensagem poderosa, a única palavra que gera vida e é plena de poder neste mundo, é a palavra de Deus. É a mensagem do Evangelho. E é imprescindível que nós reconheçamos isso. Essa é a única mensagem que tem poder para transformar vidas. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, e Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem em Jesus. E a gente precisa aprender e olhar para esse texto. E o capítulo 2 todo de Atos é o assunto principal. É o poder de Deus na igreja de Cristo. E esse poder se manifesta através do Espírito Santo, que enche os apóstolos, enche os discípulos e vai enchendo a vida daqueles que creem em Jesus. É a pessoa do Espírito Santo que enche a igreja com esse soberano poder. E tem uma finalidade: para que pregue o Evangelho a todas as nações. E o Evangelho, uma vez pregado, tem resultados. Volte um pouco os olhos para o versículo 8 do capítulo 1.
Estão lembrados? Promessa de Jesus: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então essa promessa foi cumprida, e agora essa igreja, cheia do Espírito Santo, começa a anunciar essa mensagem do Evangelho, e ele traz resultados. Meus amados, é muito claro para nós, no livro de Atos, e sequentemente na história da igreja, que é impossível a pregação do Evangelho não dar frutos. Estes frutos, tanto são para a salvação dos que se arrependem, como são condenação para os rebeldes. Mas a pregação do Evangelho dá resultados, dá frutos. Então eu quero nessa noite fazer um recorte nessa primeira parte, dos versículos 37 a 41, trazendo alguns resultados da pregação do Evangelho. E o primeiro resultado que a gente encontra são os corações compungidos, comovidos, que constatam seu pecado. Verso 37, quando viram isso, compungiu-se o coração, diz a Almeida atualizada, e a nova Almeida atualizada traz: ficaram muito comovidos, e diante disso estão, portanto, reconhecendo o seu pecado. Quando eles ouviram isso, o que é que eles fizeram? Uma pergunta a Pedro: que faremos, irmãos? Aqui eu tenho um destaque muito interessante para nós. Ao longo da nossa história, nós pregamos e fazemos uma pergunta às pessoas que nos ouvem. Quando você evangeliza, quando se prega, se você não quer entregar sua vida a Jesus, aqui é o contrário, é a multidão que está perguntando: o que é que eu faço? Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço a minha condição pecaminosa, o que é que eu faço? Observem, amados, que o versículo diz: quando eles ouviram estas coisas. Que coisas são essas? A que Pedro anunciou, versículos 14 a 36, desse mesmo capítulo 2, onde Pedro falou tudo sobre o Senhor Jesus, falou que ele é o Messias prometido, que ele é o Santo Filho de Deus, e que ele foi morto por vocês, ainda que para cumprir a vontade de Deus, mas foram vocês que o mataram. Ou seja, a pregação de Pedro, meus amados, usando a linguagem mais próxima de nós, ela explodiu como uma dinamite no coração deles. E aí, essa multidão entendeu essa palavra penetrante. Pregação de Pedro, o sermão de Pedro foi penetrante. A palavra que aparece aí, não é? Quando essa palavra compungiu-se ou ficaram comovidos, na minha tradução, na língua grega ela significa ferir, dar uma forte ferroada. E esse termo era usado para descrever emoções dolorosas, aquelas que penetram o coração como um aguilhão, que vai furando. É isso que Lucas registra. Quando eles ouviram isso, eles ficaram comovidos, ou compungiu-se-lhes o coração, sentiram uma ferroada, ou seja, seus corações foram ferroados pela palavra de Deus. E, meus amados, isso lhes apontou a culpa e a maldade que estava em seus corações. É muito claro o relato de Lucas, que a pregação de Pedro, o sermão de Pedro, produziu na multidão uma profunda convicção de pecado. E deixe-me fazer uma observação para os nossos dias. Hoje, há pouca convicção de pecado na igreja. Essa igreja nascente recebeu essa palavra e tinha convicção de pecado. Por isso, eles clamaram: que faremos, irmãos? Essa pergunta vai revelar para nós
que eles entenderam que eram iníquos, ímpios, que não poderiam se livrar dessa culpa sozinhos, precisavam de que alguém pudesse fazer isso por eles. E aí a mensagem de Pedro, o Evangelho faz isso com os pecadores, mostra a culpa do coração e os faz ver sua incapacidade de se livrar dessa culpa. Meus amados, como nós precisamos olhar para isso e perceber a nossa responsabilidade enquanto igreja de pregar o que Pedro pregou. Jesus é o Messias prometido, Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que é o Filho de Deus. Nós precisamos pregar essa mensagem, para que os pecadores possam, assim como esses, perguntar: que faremos? Mas eles disseram irmãos, eles não eram irmãos em Cristo ainda, porque no contexto judaico, um judeu chamava sempre o outro de irmão. Então é isso que eles estão dizendo aqui, mas a pergunta deles leva-nos ao segundo aspecto do resultado da pregação do Evangelho, da pregação de Pedro, qual seja, corações aflitos que são consolados pela promessa de Deus. Isso é o resultado do Evangelho. Os versículos 38 e 39 dizem isso para nós. Pedro respondeu: arrependam-se. O que é que vocês têm que fazer? Se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Observe que há duas promessas aqui nesse versículo. Uma que se relaciona ao passado e outra ao futuro. Qual a do passado? Remissão de pecados e dom do Espírito Santo são as duas promessas. Ou seja, depois que nós somos salvos, então podemos ser cheios do Espírito Santo. Só depois de salvos. É isso que Pedro está dizendo. E meus amados, entendam que 3 ações essas pessoas deviam ter: arrepender-se, ou arrependerem-se, unir-se a Cristo e receber o dom do Espírito Santo. 3 ações. A primeira, arrepender-se dos seus pecados, ou seja, o arrependimento verdadeiro faz com que a pessoa deixe de se ver como justa e se veja como ímpia, iníqua que é. Essa é a mensagem do Evangelho, faz isso com as pessoas. Depois a outra ação dessas pessoas era unir-se a Cristo, e aqui descrito como batismo. O batismo representa a nossa união com Cristo, como disse Paulo em Romanos 6:4 e Colossenses 2:12. Acompanhe comigo a leitura, Romanos 6:4. Onde Paulo diz o seguinte: fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E Colossenses 2:12, que diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o que Pedro está dizendo, Paulo confirma nesses 2 versículos. Nós sabemos que o batismo não salva, que alguém pode olhar para aqui e ler: sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. O batismo é a confirmação de que já fomos perdoados. É uma confissão pública. O batismo não tem poder de salvação. Quem tem poder de salvar é Jesus. Por isso que Pedro diz: sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E após isso, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O que é isso? Isso quer dizer, receber o poder do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo na vida. O poder do Espírito Santo nos capacita a vencer o poder do pecado, que agora foi perdoado por Cristo. O poder do Espírito Santo nos leva a obedecer a Cristo e a pregar o Evangelho até os confins da terra, para a salvação do povo que o
próprio Deus formou para si, concedendo-lhe o seu Espírito Santo. Então, essas ações era que essas pessoas deviam fazer. Agora vejam, Pedro continua, e Lucas registra isso, versículo 39, porque a promessa é para vocês, ou, como diz a Almeida Revista Atualizada, pois para vós outros. Esta última ação, a de receber o Espírito Santo, é um ato no que diz respeito à pessoa, depende dela arrepender-se dos seus pecados e unir-se a Cristo. Pela fé representada no batismo, esse recebimento do Espírito Santo, que é para vocês, ou seja, para os que estão presentes lá, naquele dia, né, do Pentecostes, em relação a Deus, é Ele quem dá o Espírito Santo, assim como é Ele quem escolhe e salva as pessoas. Mas Pedro continua, é para vocês e para seus filhos. E o que é que isso significa para nós? Ou seja, é para vocês que estão aqui presentes, judeus, mas para os seus filhos também. E aqui não são os filhos menores, mas são os filhos que, logicamente, entendem, creem e se arrependem e forem batizados para a remissão dos pecados. A esses também o Espírito Santo será dado. Mas Pedro continua, e os que ainda estão longe. O Espírito Santo também é prometido a todos os crentes, de todos os lugares e de todos os tempos. Por isso que Pedro coloca aí, para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe. E aí, Pedro continua, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. São estes os que receberão o dom do Espírito Santo. O terceiro aspecto do resultado da pregação do Evangelho são os corações comprometidos com Cristo e com a sua igreja. Versos 40 e 41, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Observe que Lucas registra que Pedro falou muitas outras palavras, Pedro e os apóstolos. Lucas fez apenas um recorte do que entendeu ser o principal do sermão de Pedro e registrou no livro de Atos. Mas muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Meus amados, o Espírito Santo é prometido a todos aqueles que estão longe, como diz o final do versículo 39. E então Pedro mostra que aqueles que receberam o Espírito Santo, seus corações, mediante a aceitação da palavra, o que é que acontece? Eles foram salvos por toda a eternidade. E agora, eles aderiram à igreja de Cristo, por meio do batismo. Passaram de pecadores a filhos de Deus, pecadores. Mas com uma diferença, agora são filhos de Deus. Foram regenerados pelo poder de Jesus. E só quem faz isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Pedro não deu a sua tarefa completa após dar-lhes e mostrar-lhes o que eles precisavam. Muitas outras palavras. E Pedro exorta: salvem-se desta geração perversa. O que é que isso quer dizer? Um mundo corrupto, perverso, deformado, que Deus retira os seus filhos. É desse mundo mesmo. Me parece que esse mundo continua do mesmo jeito, ou pior em alguns aspectos. É desse mundo, dessa geração perversa, que nós precisamos nos salvar, no sentido de ter esse Evangelho em nosso coração e anunciá-lo às pessoas, para que outros também, pelo poder do Evangelho, sejam transformados e possam salvar-se dessa geração perversa. Agora, o versículo 41
nos mostra que eles fizeram juntamente o que Pedro lhes disse que fizesse. Se arrependeram, compungiu-se o seu coração e se consolaram com a promessa do Espírito Santo e se comprometeram com o batismo. E agora a igreja, que era de umas 120 pessoas, contava com mais de 3.000 membros agora. E meus amados, é impressionante que a gente enxergue o poder da pregação. Vidas são salvas. A pregação de Pedro não apenas produziu conversões abundantes, mas também frutos permanentes. E ao serem convertidos, eles foram batizados, integraram-se na igreja e perseveravam. Criaram raízes, amadureceram, fizeram outros discípulos e a igreja tornou-se irresistível. É impressionante a gente olhar aqui um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Numa linguagem de novo nascimento, 3.000 bebês espirituais para serem tratados, cuidados, criados na admoestação e na disciplina do Senhor. Bebês espirituais que precisavam ser discipulados. E deixe-me fazer um recorte aqui. Não eram bebês reborns, que não têm vida. Eram bebês com vida e precisavam ser cuidados. Essa loucura dessa pandemia desses bebês de borracha não é algo que agrade a Deus. Deus se agrada de vidas e de vidas transformadas. E só o poder do Evangelho para transformar. Inclusive essas supostas mães de bebês reborns. Ou, no outro extremo, ou na mesma direção, mães de bebês pets. Não, tem que ser mães de bebês com vida e vida que mereçam a graça de Deus. É isso que o Evangelho faz. Então, depois disso tudo, meus amados, agora Lucas registra a unidade da igreja, versos 42 a 47, e a gente aprende o seguinte: quando o Evangelho de Cristo é anunciado com firmeza, fidelidade e confiança no poder do Espírito Santo, os resultados apontam ou apontarão para a glória de Deus. O poder do Espírito Santo na igreja de Cristo faz com que os seus membros vivam unidos uns aos outros. É isso que essa igreja vai ensinar. E a gente precisa lembrar sempre disso. A unidade da igreja de Cristo é obra do próprio Espírito Santo. Não somos nós que geramos essa unidade. Nós não a produzimos por meio de nossos esforços e da nossa criatividade. Então, alguns pensam e agem assim: é o Espírito Santo que fará a unidade da igreja. Porém, a nós cabe preservá-la. Observe o que Paulo registra em Efésios 4:3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a nossa tarefa como igreja. E o exemplo da igreja de Jerusalém, amados, duas coisas ela fazia. Ela juntava ou conjugava doutrina e vida. Ela juntava credo e conduta. Ela juntava palavra e poder. E, especial, ela juntava qualidade e quantidade. Porque em nossos dias, há aqueles que têm a numerolatria, né? Adoram os números. E aqueles que têm a numerofobia, têm medo de números. Precisamos do equilíbrio. Essa igreja nos ensina que quantidade leva a qualidade, e a qualidade leva a quantidade. Portanto, 3.000 pessoas foram agregadas nesse dia e foram cuidadas. A igreja começa a crescer. E observe que Lucas registra como eles estavam. Vejam a primeira parte do versículo 42. E perseveravam
unânimes em que? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No culto que eles rendiam a Deus, eles observavam aquilo que é dever da igreja, qual seja, ensino, doutrina dos apóstolos. Observavam a comunhão, as ordenanças, na comunhão do partir do pão, ou seja, na ceia do Senhor, e também na adoração, nas orações. Meus amados, isso é exemplo para nós. E aqui, deixe-me fazer uma breve reflexão para nós. Quanto você tem zelado por cumprir esses quesitos na vida cristã? Ensino da palavra, ordenanças e adoração. Para você essas coisas são importantes? A ponto de você renunciar a qualquer outro compromisso? Um crente que não se importa em cultuar a Deus, juntamente com outros irmãos, demonstra não se importar com a unidade da igreja. Temos isso em nossos dias, muitos. Sabe por quê, meus amados? A unidade da igreja é preservada em nossos atos de devoção e adoração a Deus. Portanto, nós precisamos de ensino, precisamos das ordenanças nessa comunhão e na comunhão do partir o pão de casa em casa, que eles vão fazer aqui também, e na adoração, ou seja, nas orações. E Lucas continua, verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Ou seja, aqui está o motivo que faz uma pessoa viver o tempo todo louvando a Deus e glorificando o seu santo nome. Era ter um coração cheio de temor. E meus amados, a Bíblia vai nos mostrar que o temor a Deus não nos afasta dele. Há pessoas que interpretam que temer a Deus é ficar distante de Deus. Pelo contrário, a Bíblia ensina que temor a Deus nos aproxima dele. Quanto mais eu tenho temor no sentido de reverenciar a Deus, quanto mais eu reconheço que Deus é soberano, quanto mais eu reconheço que Deus domina e dirige minha vida, mais próximo dele eu quero estar. É isso que Lucas está dizendo que esses irmãos tinham. Em cada alma havia temor. Isso reflete no culto. Não há culto verdadeiro sem temor sincero. Agora observe o detalhe que eu quero que você olhe comigo. Muitos prodígios e sinais eram feitos por quem? Por os apóstolos. Não era por todos aqueles. Para que a gente entenda que esses sinais que o Senhor Deus deu foi para os apóstolos. E esses prodígios e sinais é o que a gente chama de dons revelacionais, ou seja, estavam estritamente ligados à revelação do Novo Testamento, autenticando o ensino dos apóstolos. Foi para isso que eles fizeram prodígios e sinais. E você vai ver na continuidade do Novo Testamento que esses prodígios e sinais vão como que perdendo força ou desaparecendo passo a passo, e vai ficando a palavra. Você vai ver depois no livro de Atos que outros sinais foram feitos pelos apóstolos. Depois chega Paulo, que também faz sinais e prodígios, alguns milagres, mas depois vai se esvaecendo isso, e vai ficando a palavra de Deus. E a gente destaca aqui o que Lucas registra. A autoridade que é exercida pela liderança, ela precisa compreender que Deus é quem a concede, e isso para o serviço. Vocês vão receber poder do Espírito Santo, mas vocês vão receber para ser minhas testemunhas. Deus dá poder à liderança, mas para que eles exerçam o testemunho. Nós servimos aos irmãos com generosidade,
versos 44 a 47, vão nos mostrar isso. E aqui, a vida cristã para nós se traduz em ações. Observe, meus amados, que diz o texto, verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Observe que aqui está ligado a comunhão e a generosidade. Comunhão eles tinham porque resultava da mesma fé que tinham também, pois todos os que creram estavam juntos. Se é a fé que faz isso. Meus amados, só pode haver comunhão de verdade quando a mesma fé é compartilhada e vivenciada. Mas havia entre eles generosidade, ou seja, tinham tudo em comum, e por isso eles vendiam as suas propriedades e bens, para que o dinheiro que era arrecadado, o apurado dessas vendas, era entregue aos apóstolos, para que eles distribuíssem ou dessem destino adequado no socorro a quem realmente tivesse necessidade. E deixe-me fazer mais um recorte aqui para a gente entender. Alguns usam esse texto para justificar que a Bíblia incentiva o comunismo. Claramente, esses irmãos não eram comunistas, eles eram generosos. E deixe-me explicar por quê. Porque o princípio que a gente vê na igreja primitiva é o da generosidade voluntária. Note que Lucas diz que estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam o que tinham voluntariamente, propriedades e bens, e distribuíam entre todos à medida que tinham necessidade. Isso é generosidade, é o princípio da generosidade que a Bíblia apresenta. E por que não é comunismo? Porque o princípio do comunismo é a avareza e a inveja, que forçam as pessoas a renunciarem à sua propriedade privada para sustentar indivíduos improdutivos. Então, sempre que alguém vier com essa história para você de que a Bíblia incentiva ou até concorda com o comunismo usando esse texto, pode repreendê-lo, porque aqui não é comunismo, é generosidade. Meus amados, a comunhão é resultado da mesma fé. E, portanto, é demonstrado que a mesma fé aqueles irmãos tinham. É por isso que chamavam-se de irmãos. Será que nós zelamos pela comunhão entre nós? Será que nós somos abnegados a sermos generosos? Nossos bens estão a dispor para ajudar alguém quando precisa? Ou são somente para nós mesmos? Agora note, Lucas continua a registrar como esses irmãos viviam. Verso 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Observe, diariamente. Naquela época eles não deixaram de praticar a religião ainda. Estavam saindo do judaísmo para o cristianismo. Então eles iam ao templo, diariamente. E eles faziam isso unânimes. Vejam que esse destaque para nós. Unânimes significam juntos. Essa generosidade levou eles a viverem juntos. E eles faziam isso, meus amados, alegremente, com alegria e singeleza do coração. Ações que levavam esses irmãos a estarem juntos porque tinham a alegria de estar juntos, comunhão. E mais, eles tinham essa alegria porque isso é resultado de corações transformados pelo poder de Jesus no anúncio do Evangelho. E vejam que isso tudo
despertava a simpatia de todo o povo. Observe, meus amados, que é interessante a gente destacar que esses irmãos dessa igreja primeira conquistavam a simpatia do povo, não por fazer coisas que agradavam ao povo, mas sim a Deus. E hoje a gente tem a chamada igreja contemporânea. O que é que ela tem? Tem música, tem mensagem, tem eventos que agradam ao mundo. Tudo de acordo com o mundo. Ou como gostam de dizer, uma igreja que dialoga com o mundo. Esses irmãos viviam em comum, mas anunciavam a alegria do coração, louvando a Deus, e a simpatia do povo é porque eles faziam aquilo que agradava a Deus. Uma lição para nós. Versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu gosto demais disso aqui, porque note que Lucas registra que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja estava lá, em comunhão, sendo generosa uns com os outros, anunciando a palavra de Deus, o que o Evangelho faz, e aí Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Meus amados, aqui é clara, muito clara a palavra. Quem converte e traz as pessoas para dentro da igreja de Cristo é o próprio Senhor, através do Espírito Santo. E a forma como Lucas encerra o seu relato aqui, mostra que a preocupação da igreja não deve ser a de crescer numericamente, mas sim cuidar daqueles que Deus deixou para dentro dela. Mais uma vez, não é que nós tenhamos a numerofobia, medo dos números, não, nem também numerolatria, não adoramos os números. É claro que nós queremos crescer numericamente, e eu entendo que esse é o caminhar da igreja, mas não precisamos ficar nesse afã de crescer de todo jeito, como é a mensagem de hoje. Da década de 80, início da década de 80 para hoje, nós já tivemos um número quase que incontável de métodos de crescimento da igreja, aplicados em algumas igrejas, dado resultados em outras tantas, mas o resultado que nós observamos aqui foi simplesmente pregação do Evangelho, vida dedicada a Deus, oração, comunhão, generosidade. É isso que a igreja tem que fazer, anunciar o Evangelho, mostrar que o ambiente da igreja é um ambiente de comunhão, que temos generosidade com aqueles que precisam, mas especialmente nós anunciamos a palavra de Deus. É por isso que nós temos que cuidar uns dos outros, pois foi Deus que nos colocou aqui, junto uns dos outros. Amém? Eu quero concluir com 6 observações desse texto como um todo, para mostrar uma igreja cheia do Espírito Santo. E aqui eu faço uma ressalva, que parte do que vou dizer é do comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, é uma igreja que está comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. É isso que diz o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é fiel à palavra de Deus. Ela permanece no ensino dos apóstolos. Segundo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante na oração. É isso que diz o final do verso 42. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora. Terceiro, é uma igreja que tem profunda comunhão. O verso 42 diz isso, mas os versos 44 a 46 respaldam essa visão. Comunhão é fruto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quarto, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora a Deus com
entusiasmo. Vejam o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus com entusiasmo, com dedicação, com alegria, sabendo o que está fazendo, adorando ao Deus vivo e verdadeiro. E essa adoração vai reverberar lá fora. Quinto, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela teme a Deus e experimenta os seus milagres. Verso 43. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E a gente precisa olhar para isso e entender que Deus é o mesmo. Ele opera milagres. Muitos milagres. Pode ser milagre de uma cura física. Ele faz isso ainda. Nós temos até exemplo em nossa igreja. A irmã Lourdes já suplantou 21 cirurgias. Não é, irmã Lourdes? Milagre de Deus. O seu pastor é fruto disso. Milagre de Deus. Portanto, não é que Deus deixou de fazer milagres. Ele faz. Quando quer, como quer e com quem quer. Ele é soberano. Então a igreja cheia do Espírito Santo crê nisso também. E finalmente, sexto, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico que vem de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém.